É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. Entrevista especial para você, contando histórias inéditas. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Poxa, nas estatísticas do YouTube, quase 90% das pessoas que nos assistem com recorrência não são inscritas. Então, ajuda a gente. Vai agora lá, vai. Já dá um toquezinho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like se você gostar, faça o seu comentário, deixe o sininho acionado também, que aí você vai receber a nossa comunicação sempre que tiver um material novo. E diariamente a gente está postando coisa nova, tá bom? Hoje nós vamos mostrar uma entrevista completa. Eu quero também agradecer aos nossos queridos patrocinadores. CrossFox Elétrica, a distribuição de materiais elétricos com total garantia e segurança. Grupo Hall Center, distribuidora de correias transportadoras e muito mais. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Atlântica Máquinas, mais do que máquinas, oportunidade de negócios. Premium Auto Shopping, compra, venda, troca e financiamento do seu veículo. Baltec, a empresa brasileira que mais lança produtos. Alibec Alimentos, tradição é a nossa qualidade. Ampla Saúde, transformar sua saúde, isso é Ampla. E Debrecht, a churrascaria, 4 unidades em São Paulo, o melhor churrasco gaúcho para você. E agora então vamos a mais uma entrevista especial no Flávio Prado Entre Amigos, mas não esqueça de se inscrever, ó. Vou sumir aqui e já apareço já com mais uma entrevista especial. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Poxa, é legal quando a gente consegue trazer aquelas pessoas que você admira, que você ouve, que você acompanha. E esse é o caso hoje. Márcio Atala é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, aprendi muito com ele, com os conselhos dele. Você vai olhar para minha barriga, a culpa não é dele, ele que está relaxado, mas os conselhos dele são ótimos. E agora tenho a alegria, inclusive, do Márcio Atala estar trabalhando na mesma emissora que eu, na Jovem Pan, o que é bem legal, o que nos aproxima mais. Márcio, muito obrigado pela gentileza de atender o meu convite. Muito bom te receber aqui. Pô, Flávio, é um prazer. Você sabe que a Jovem Pan e você tem um lugar aí afetivo na minha vida, né? Eu sou de Belo Horizonte, vim para cá com 12 anos, 14, 15, minha escola jogando a Copa Jovem Pan, né? Você jogou? Joguei, fui bom de bola algumas vezes, com o Nilson César narrando o começo de... Precisamos resgatar. E aí sempre escutava, né? Então eu sempre escutava. E na verdade, já de Belo Horizonte, tinha muito pouca transmissão de futebol e era o Silvio Luiz com você. Então, assim, desde garoto, assim, acompanhando e admirando seu trabalho. Então, é um prazer estar aqui. Márcio, você passa do que a gente chamava antigamente de preparador físico. Você é quase um coach no melhor sentido da palavra, coach de preparação física. Você tem você fala muito bem, você tem um carisma muito elevado. Mas não é uma coisa normal, é uma coisa diferenciada. Como é que isso rolou na sua vida? Como é que você chegou nesse estágio? Porque tudo que eu queria deu errado, Flávio. Eu, como moleque, queria ser jogador de futebol. Eu também. Claro, né? E lá em Minas, torcendo pro Atlético, aí vim para cá. Meu pai e meu avô têm uma história ali de Corinthians, sou corintiano. Tentei, joguei base, joguei no Guarani, joguei no Ituano, tive muitas lesões de joelho. Tentei fazer economia. Assim que eu saí, entrei na faculdade de economia, mas depois de 6 meses eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí mudei para educação física, entrei na educação física da USP, enfim, minha ideia era trabalhar sempre com esporte de alto rendimento. Quando eu me formo, e começo a trabalhar com esporte de alto rendimento, e aí trabalhei com campeões olímpicos como o Carlão do vôlei de praia, trabalhei com algumas tenistas que chegaram muito bem ranqueadas do exterior. Eu comecei a entender, e principalmente com a Sheldon e com a Adriana, a importância de você ter uma equipe multidisciplinar, de você conseguir
agregar tudo aquilo, e eu vi que faltava muita coisa ali de conteúdo para mim. Então, fui fazer uma pós-graduação em nutrição, fui estudar sobre outros assuntos, e à medida que eu fui estudando sobre isso, eu fui me afastando do esporte de competição. Então, logo após a Olimpíada de 2000, eu decido que não é isso que eu quero mais para a minha vida, o esporte de competição. E eu percebia também que o entorno do esporte, ao contrário de quem estava jogando, tinha hábitos muito ruins, tanto da torcida quanto alguns técnicos. E aí eu falei, eu quero levar essa mensagem aqui realmente da importância. E comecei a estudar a questão de como o estilo de vida interfere na nossa vida. E aí acho que é uma conjunção de coisas. Tem, primeira coisa, uma facilidade de se expressar. Então, nunca treinei nada, mas eu tenho uma facilidade em me expressar. É inato. Você tem uma segunda coisa que é... Eu não fico esperando as coisas acontecerem, entendeu? Se eu estivesse esperando um convite do Fantástico, eu estaria esperando até hoje. Então, desde sempre eu faço meus projetos, e aí tem uma outra característica que é saber vender esses projetos, né? Então, comecei lá atrás com um site, quando o site estava começando, aí fiz revista de bordo, porque revista em banca você tinha 500. Aí eu fui na Varig, consegui vender a ideia para eles que as pessoas que viajavam na business na primeira precisavam de um carinho, de um outro material. Aí fiz a revista e comecei a fazer vídeo para os aviões, na época que você tinha aquelas televisões coletivas. Então eu sempre fui buscando alternativas para levar essa informação. Então acho que é um misto de conseguir falar, conseguir fazer os projetos, vender os projetos, e acho que o mais importante de tudo é o teu conteúdo, você ir buscar a informação de qualidade para passar para as pessoas. E esse lado empreendedor, como é que apareceu? Que é uma coisa que eu reclamo muito, não temos isso na escola, né? A gente não aprende na escola. Eu sempre me comparo com meu irmão, né? Meu irmão é um cara mega bem sucedido, fez engenharia, sempre gostou de estudar, sempre teve as melhores notas da escola, mas é um cara que gosta de grandes organizações, sabe? Ele gosta de entrar, ter horário, equipes e tal. Eu, ao contrário, eu sempre gostei de fazer por mim, entendeu? Acho que muito por necessidade. Por exemplo, vou trabalhar com esporte de competição. Como que você entra num time? É muito difícil. Se você não tiver um contato, alguma coisa, é muito difícil. Então eu falei, cara, como que eu vou trabalhar com esporte de competição? Procurar um esporte individual e convencer um atleta que eu possa ajudar. Então foi assim que eu comecei. Com o tênis, pegando uma tenista muito limitada, mas que as pessoas perceberam o quanto ela melhorava, e aí uma tenista melhor me chamou, aí uma outra me chamou. Quando eu vi, eu estava trabalhando com uma holandesa 30 do mundo, né? E eu acho que foi nessa hora que eu comecei a entender a coisa de empreender, porque eu comecei a ver que se eu não fizesse isso, eu não ia ter o espaço onde eu queria ter. Então, foi muito a necessidade, porque no final do mês eu precisava pagar as contas. Claro, claro. E você não aceitava aquela coisa do teu irmão do ser o organizacional, então você tem que fazer. Você tem que fazer. E assim, se você parar para pensar, na minha profissão, é muito difícil, né? Qual o campo de atuação que você vai ter? Você vai atuar numa escola, você vai atuar numa academia, você vai ser um personal. Fica muito limitado. Então, acho que eu tive um papel aí dentro da educação física, de abrir ali um horizonte, uma nova possibilidade para os professores de educação física com o que eu fiz. Agora, o caminho que eu fiz, muitas vezes passa muito longe da atividade de dar aula, né? É o que você falou, de empreender, de fazer um projeto, colocar no papel. Vender. Você convencer alguém a investir naquilo, posso te contar aí histórias, assim. Eu lembro que na Editora Globo, eu estava tentando convencer os caras, assim, e aí eu tive uma reunião com o diretor comercial. Aí ele olhou para mim e falou, não, qual a sua formação? Eu falei, sou professor de educação física. Não, você é muito inteligente para um professor de educação física. Então você vê que existe um preconceito. Até pela inteligência. E assim, então você ia convencendo, você ia tentando emplacar esses projetos. Eu lembro que
o projeto do Medida Certa, a primeira vez eu levei... Isso é outra coisa, né, Flávio? Eu brinco, e é verdade. Para cada sim que você recebe, você teve 90 nãos, né? Claro. Então eu lembro que o projeto do Medida Certa, eu fui tomando vários nãos. Eu já estava há 4 anos no GNT, com o Bem-Estar. Eu apresentei esse projeto e a diretora falou, pô, você não entende nada de TV, isso nunca vai dar audiência. Aí, enfim, na Record eu ouvi a mesma frase, isso nunca vai dar uma audiência e tal. E você vai tentando vender, uma hora acreditaram na ideia e... E a verdade, a gente só precisa de um sim, né? Um só. Exato. Você falou 99, não, tudo bem. Você precisa só de um sim, né? Sim, exatamente. Vamos voltar um pouquinho. Você falou do seu pai e da sua mãe. Como é que era a sua família? Vocês tinham boa condição? Como é que era? Cara, meu avô foi taxista, tá? Durante muito tempo, acho que foi o taxista com o maior tempo na praça. Ele acho que trabalhou 56, quase 60 anos. Imigrante, libanês. Meu pai tinha que escolher entre ter um sapato ou uma chuteira. Olha só. Então ele ia para a escola de chuteira, muito humilde, muito humilde. Conseguiu o primeiro trabalho dele na GE, porque jogava muito bem futebol. Então ele foi contratado como office boy. E ele encerra, depois de 35 anos, a passagem dele na GE como diretor, né? E foi contratado pelo White Martins. Uma família de classe média. Minha mãe sempre cuidou da nossa educação, da gente. Mas era uma família de classe média, né? E muito estruturada, assim, eu falo... os valores, eu devo tudo a eles, cara. Eu devo tudo a essa estrutura de família. Então, nunca a coisa caiu do céu para mim, nunca foi farto, não foi mesmo. Quando meu pai vem de Belo Horizonte para São Paulo, que a nossa situação estava melhorando, ele recebe uma proposta de trabalho para voltar para a GE aqui. 100% do dinheiro dele estava na coroa Brastel. Meu Deus. Tá bom, você não? Estamos pro ponto zero. Zero. Morar de favor na casa da minha avó, não ter dificuldades, entendeu? Mas assim, meu pai nunca desistiu, sabe? E eu acho que o principal dessa história, e vem muito da minha mãe, o que é certo, sabe? A régua não é flexível. Então ela estipulou muito essa coisa dos valores, e isso para mim foi muito importante. Mas tem uma coisa interessante, porque ainda assim eu fui tentar lá no teu pai, na tua mãe, buscar algum, ou nos teus avós, algum lado empreendedor, e não, né? Não. Eles eram... O taxista, de uma certa forma, ele se vira sozinho, mas não dá para dizer que seja um empreendedor. O teu pai seguiu carreira. Carreira, né? Total. E o seu irmão também. Também. Eu sempre fui muito diferente. Todo mundo... Cara, eu sempre... fui mais rebelde, sempre gostei muito do esporte, mas muito disciplinado. Eu estudei em colégio militar, em Belo Horizonte, numa época da ditadura. E era muito difícil entrar, porque só entravam os militares, sobravam pouquinhas vagas e era disputada por muitas pessoas, porque era um colégio de ótima qualidade e quase de graça, né? Meu irmão sempre soube o que quis fazer. Pra você ter ideia, meu irmão com 10 anos de idade, ele pegava a antena da televisão. Ele construía pólvora em casa, 10 anos de idade. Não é à toa que ele foi chefe de pesquisa do MIT. Ele construía pólvora e fazia da antena, um foguete voava. Nossa. Pô, e eu hoje, com 53, não faço a menor ideia como vou fazer isso, claro, né? Claro. E aí ele sempre quis e entrou no colégio militar. E para o meu pai aquilo era muito bom, porque barato, garantia uma boa educação. E para me convencer sempre foi muito fácil. Era uma bola e um sorvete. Entendeu? Meu pai, pô, vamos lá. E eu acabei entrando, eu fui nesse embalo. E aí eu acho que o colégio militar foi muito importante para mim na questão da disciplina. Eles são extremamente rigorosos com disciplina e hierarquia. Então ali eu aprendi também uma maneira de estudar, uma maneira de me organizar. Então por mais que eu não tenha ido por uma empresa tradicional, até porque na minha área era muito limitado, a minha organização de trabalho é muito forte, sabe?
eu sou muito metódico, eu consigo organizar bem as coisas. Eu acho que isso me facilitou bastante. Márcio, vamos falar dos resultados. Você tem muito, quando você está na rua, as pessoas vêm conversar com você, olha, eu segui o teu método, as suas ideias, a coisa funcionou, ou ao contrário, como é que é isso com você? Sou bastante abordado. Normalmente a frase é, pô, li seu livro, ouvi seu comentário, assisti o programa, perdi. É sempre positivo, né? Nunca ninguém... eu posso lembrar de uma vez, assim, um comentário mais que me ajudou, que eu fiz em 2016 uma intervenção de um ano inteiro numa cidade, que foi Jaguariúna. A ideia era mostrar que se a gente melhorasse o estilo de vida da população, você ia gastar menos em saúde. Foram 3 artigos científicos publicados em revista de primeira linha fora do Brasil. E eu fazia a cada fim de semana uma intervenção num parque também, além de várias outras iniciativas. E eu tinha feito uma oficina de nutrição num parque durante o fim de semana inteiro. E aí eu fui me servir no self-service de um hotel que a gente ficava hospedado. E quando eu fui servir ali com o meu arroz e feijão, que eu adoro, uma mulher se aproximou e falou assim, pô, você vai comer arroz branco, você é uma farsa. E eu achei que ela estava brincando. Aí eu falei, pô, mas não conta pra ninguém. Ela falou, estou falando sério, que decepção, você comendo arroz branco. Ela foi bem agressiva ali. Mas isso me ajudou, porque eu fui estudar, eu gosto de número, e vi que o sul-coreano, que é um dos povos mais magros e longevos, come mais do que 3 vezes, em média, a quantidade que o brasileiro come. E aí você fala, então, o arroz. Não é só o arroz, não. Então, mas normalmente assim. Agora, a gente tem que pontuar o que foi 2011 até 2018, principalmente com medida do Ronaldo. Era uma coisa de estar em Nova York e as pessoas me pararem, e não só brasileiro. Eu ia pro hotel, ficava gente esperando embaixo, sabe? Uma coisa... A gente ia fazer uma caminhada, tinha 30, 40 mil pessoas. E aí eu não podia ir para restaurante, que as pessoas queriam fotografar o prato. Eu lembro do meu pai e da minha mãe falando, ai, a gente vai almoçar com o Márcio, vai vir alguém pedir para fazer o prato. Mas sempre muito carinhosamente. Nunca passaram do limite. Eu tenho bastante paciência, eu gosto, porque se a pessoa está vindo falar comigo porque melhorou alguma coisa, pô, é porque foi bem feito o trabalho, entendeu? Claro. Então, isso não me incomoda, mas depois de 2019, deu uma acalmada, mas diariamente alguém acaba vindo falar. Você entende que hoje o brasileiro está comendo melhor? No sentido de não de quantidade, né? Que é não, o brasileiro está comendo pior. Pior? Pior, porque a gente tem que entender o Brasil, Flávio. A gente tem diversos Brasis. Então, se a gente pensar que aquele Brasil mais pobre, né, deixou de comer o arroz e feijão porque começa a vir desinformação, posso substituir esse tipo de refeição, que era a tradicional do brasileiro, arroz, feijão, salada e uma proteína, seja um ovo, seja o que for, por bolacha, por refrigerante. Então, na maioria, né, que é a nossa população maioritariamente é mais humilde, esse está comendo pior. Sem falar no que você tocou, que é muito importante, a quantidade está acima do que deveria. Quando você parte para as pessoas com mais informação, mais quantidade, sem dúvida nenhuma elas têm acesso a uma alimentação de melhor qualidade. Então ela vai poder escolher um cereal matinal rico em fibra, ela sabe hoje que é importante, enfim, consumir legumes, verduras, frutas, ela tem mais acesso a isso. Então eu dividiria uma menor parte, que é a que tem mais condição e é informada, come melhor, porém a maioria das pessoas, por isso que eu falo, você só muda o Brasil numa política de saúde pública. Porque essas pessoas são mais humildes, elas precisam primeiro de educação e depois de acesso a esse tipo de alimento. Uhum. Por que o americano come tão mal? Em cima disso, né, gente, o Brasil tem fator cultural, educação, ok, é verdade. Mas o americano é uma coisa maluca, obesidade, uma doideira. O que acontece com o ser humano, Márcio? Bacana. Vou dividir em 2 partes, né? A primeira parte, por que o americano come mal? Lá você tem a cultura do
quanto mais melhor. Então os tamanhos das porções aumentaram muito. Então você pega o tamanho de uma porção na década de 80 e compara com uma porção agora, não dá para comparar. E em relação à qualidade, o americano ele é o rei do fast food, ele é o rei dessas comidas industrializadas e isso se acaba pagando um preço. Então você tem essa questão do americano. E o que acontece com o ser humano? Essa é a melhor pergunta, Flávio. Porque se a gente não entende o ser humano, a gente não entende o que está acontecendo. Então, eu sempre falo o seguinte, vamos dar um passo atrás e entender essa evolução da espécie. Movimento é importante? Se você for do geriatra ao pediatra, passando por qualquer especialidade, cardiologista, endócrino, todos eles vão falar, sim, você tem que fazer movimento, adaptado à sua condição. Beleza. Por quê? Porque durante a evolução da espécie, só sobreviveu aquele ser que tinha condição de se movimentar, percorrer grandes distâncias, caçar, lutar. Então, o nosso DNA, o nosso código genético, ele é moldado para funcionar com movimento. Então, quando você dá movimento, o seu coração funciona melhor, ele vai bater menos vezes por minuto, mas vai levar mais sangue, oxigênio e nutrientes para o corpo. Ele vai captar melhor glicose, seu sistema imunológico vai ser melhor, enfim, tudo vai funcionar melhor. Qual que é o ponto? Tudo de movimento que foi feito nessa evolução não foi feito por prazer, por uma decisão consciente. Ele foi provocado pelo meio ambiente. Tá? Muito bem. Quando você torna esse meio ambiente perigosamente confortável, e aí, final da década de 80, começo de 90, o brasileiro passa de 10 mil passos por dia para hoje dá em média 2.500. Por que você dava 10 mil passos na década de 80? Porque era saudável? Não, porque o meio ambiente te obrigava. O cérebro é o órgão mais eficiente em poupar energia. Porque se ele não tivesse poupado energia lá atrás, a espécie não tinha sobrevivido. Então, 80% de tudo que eu, você, qualquer pessoa faz ao longo do dia é automatizado para gastar pouca caloria. Porque o cérebro não gosta de ter que decidir toda vez. E essa nossa geração é a primeira geração na história da humanidade que vai ter que colocar esse movimento, não mais nas aquelas coisas que o meio ambiente nos obrigava e a gente fazia inconscientemente. É a primeira geração que vai ter que criar esse hábito. Por isso é tão difícil. Quando você pensa em alimentação, é exatamente igual. Como a gente tinha uma alimentação muito escassa, como que a espécie sobreviveu? Eu tenho que comer o máximo que eu puder e esse excesso eu tenho que ser capaz de estocá-lo em forma de gordura. Então, por exemplo, o hormônio da saciedade demora 20 minutos para ser liberado. Só que hoje em 20 minutos você já comeu mais do que sua necessidade, porque a gente se movimenta também muito menos. Então, quando você tem essa fartura de alimentos e você não tem necessidade de comer mais do que a fome, porque você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar, isso na pior das hipóteses, falando da maioria das pessoas, você acaba comendo mais do que você precisa. Só para você ter uma ideia, há 4 anos eu presto serviço para uma maior rede de farmácia do Brasil. Os 4 produtos mais vendidos dela: Paçoquita Diet, Chocolate Diet, Mentos... Na farmácia. Mentos e Pastilha Valda. Ninguém entra para comprar isso, mas está ali disponível, entende? Então, assim, esse é o ser humano. Você tem o cérebro que te manda a mensagem, come, e a gente vai estocar esse excesso. Você tem um meio ambiente que te proporciona um excesso de alimento. Então, eu costumo falar hoje que o nosso meio ambiente ele é a tempestade perfeita para o que meu corpo foi programado. Ele retira o movimento, eu vou ter que criar esse hábito. Ele me dá muito alimento, eu vou ter que criar um hábito de fazer escolha. Pô, é duro. Eu adoro aquele pudim, mas hoje não, entendeu? Você vai ter que fazer escolha. E no sono, que é o pilar mais importante da nossa saúde, antigamente, 8h30, 9h acabava o jogo de futebol, você não tinha tanto entretenimento. Hoje, se você quiser... Vira madrugada facilmente. E aí você vai privando o sono. Só que o sono, ele é fundamental. Ele não é nem um pilar do estilo de vida. Ele é o alicerce. Uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte você consome 350 calorias a mais. Você compensa. Compensa, porque você produz mais hormônio da fome, menos da saciedade, mais o do estresse, menos GH, menos testosterona. Então, todos os estudos mostram que a pessoa passa a optar inconscientemente
por quais tipos de alimento? Mais gordurosos, menos proteína e mais carboidrato. Então você acaba comendo mais calorias. Agora imagina a privação do sono, não só uma noite, mas você dormindo 4, 5 horas por noite. Seu corpo vai pagar um preço. Então a gente sabe que as pessoas que dormem menos adoecem mais do coração, têm mais chance de câncer, de demência, de Alzheimer. Então o sono ele é muito importante. Só que é o que você falou, a gente tem, se você quiser vir à noite. E quando eu durmo menos, eu como mais. Come mais e se movimenta 15% a menos no dia seguinte. Suas decisões inconscientemente são para poupar energia porque você está cansado. Que loucura. Então, assim, a dificuldade, porque você fala, Flávio, a gente nunca teve tanta informação. A indústria do bem-estar nos últimos 2 anos triplicou o faturamento. Mas a saúde das pessoas só piora. A OMS fala que em 2035 seremos mais de 50% da população obesa. Quando você pega dados de diabetes, hipertensão, enfim, marcadores de saúde, tirando raras exceções no mundo, eles pioram. Por isso que eu fiz um documentário onde eu quis viajar a alguns países do mundo para entender o que eles fazem que funciona tanto. Então, eu fui na Coreia do Sul. Desde 70, eles têm um projeto de país, não é de partido, não é de governo. Então, na década de 70, eles perceberam que as pessoas que moravam no alto da colina viviam mais. Aí eles foram estudar e falaram, pô, esse tal de movimento é bom. Criaram uma lei que todo o imposto do cigarro vai ser para subsidiar o programa de qualidade de vida do cidadão sul-coreano. Então, quando você se engaja no programa de qualidade física que o governo estimula, ou de alimentação, você passa a ter um desconto menor do seu plano de saúde. Você passa a ter acesso a alguns exames que teria que pagar e você não vai pagar porque você está se cuidando. Então, eles começaram a fazer uma política de saúde pública para estimular. Resultado, os países menos obesos do mundo com maior expectativa de vida. Fui para a Finlândia. Pô, por que Finlândia? Porque é o sistema educacional mais premiado do mundo. Todas as aulas lá têm movimento. Geografia, matemática, história. Olha só. Então é muito interessante, porque eles colocam isso na criança. Na Suécia, por exemplo, uma criança, todo dia, ela ganha um reloginho. Ele fica zerado. À medida que vai acumulando passos e a criança fica até as 3 da tarde na escola, você vai destravando quantidade de horas que você vai poder ficar na internet depois que você sai da sala. Então, se você der 10 mil passos, você já tem 3 horas desbloqueado. Então, você começa a perceber que os países que conseguem fazer isso têm uma política de saúde pública. Se não, a gente foi para Dinamarca, né, Copenhague, e aí eu entrevistei o prefeito. Ele falou, você acha que as pessoas acordaram um dia e saíram, vamos pedalar porque é saudável? Não. A gente fez todo um sistema aqui que inconscientemente a pessoa pensasse, eu vou de bicicleta porque é mais rápido e é mais barato. Então eles foram dificultando e preparando a cidade para que eles usassem a bicicleta. E aí não dá para falar assim, mas lá o meio ambiente ajuda. Frio para danar, chuva, e os caras vão. Mas você entendeu? É cultural, é um trabalho a longo prazo. Mas tem que ter, eu falo, um tripé. Meio ambiente, você tem que preparar o meio ambiente para que isso seja uma escolha muitas vezes inconsciente. Tem que premiar. Então você vê os países que premiam, o Japão, os planos de saúde que controlam a circunferência abdominal do seu segurado pagam menos impostos. Então sempre que você premia, você tem essa vantagem. E educação. Sem educação não dá. E esse tripé eu usei em Jaguariúna. E foi super exitoso. A gente mudou em um ano 40% da população. O Afonsinho, o jogador, esteve aqui com a gente e ele explicou que ele mora na ilha de Paquetá e lá é proibido entrar carro. Não pode, não existe carro lá. E aí, ele falou, cara, é uma delícia, porque você é obrigado a andar de bicicleta ou a pé. E ele falou que a qualidade de vida é uma coisa extraordinária, que as pessoas vão lá para voltar na barca das 4, mas fica até 5, até 6, às vezes até vira o dia. Ele fala, parece que ele está em outro lugar, sai do Rio de Janeiro. É impressionante. Né? Então, mas aí essa questão do meio ambiente ela é incrível. Eu lembro que em Jaguariúna, no centro da cidade, a gente limitou o acesso a carro. Só ia poder, claro, ambulância, essas situações extremas.
No começo você tem uma grita das pessoas, e depois elas gostam, porque se socializam mais, encontram um ao outro, conversa. Uma prova que você vai lembrar bem disso. Você lembra que no passado a gente tinha a Rua do Lazer? Sim. As pessoas dos bairros se encontravam, iam para a rua. Quando fizeram isso na Avenida Paulista, olha o que funcionou, né? Então você Uma gritaria quando fizeram na Avenida Paulista. Super, mas hoje é um sucesso, você chega lá. Então, tudo que você tira do padrão, as pessoas vão reclamar. Mas depois acostumam. E é para o bem, né? Lá em Jaguariúna, eu resolvi fazer a chamada da sala. Sabe quando você chama? Flávio Prado. Todo mundo tinha que ficar em pé durante a chamada, porque eu obrigava a quebrar o tempo sentado. No começo tinha pai que ia reclamar falando que eu estava maltratando o filho, como se ficar 3 minutos em pé fosse um castigo, né? Mas depois todo mundo acostumou e as pessoas vão aderindo. Pô, muito legal. Você falou en passant, eu não posso perder isso. Claro. Quais são os parentes importantes que você tem na vida do Corinthians? Cara, meu avô tem uma história. Ele tem o mesmo nome de um famoso goleiro do Corinthians, o Tufi, né? Então meu avô também, Tufi, jogava muito na Várzea, ali no Cambuci e tal. E ele servia muito aos diretores ali do Corinthians. Ele não é o Tufi Não, do Corinthians, não é. E ele chegou a dirigir, a conversar e dirigir, que tem uma história que o Pelé ia fazer teste no Corinthians, essas coisas, mas ele sempre foi muito ligado ao Corinthians. Meus tios, meu pai e meus tios jogavam muito bem futebol. Você pega, por exemplo, a Gazeta Esportiva e faz uma busca lá no nome do meu pai. Foi eleito melhor atleta universitário em 63, jogou na Faculdade de São Luís, foi artilheiro, campeão universitário e tal. E ele teve proposta, ele e meu outro tio, para jogar no Corinthians. Eles jogavam na Várzea, que era uma época de Várzea, e meu avô proibiu. Meu avô falou, não, eu já passei por isso, vocês não vão passar, filho meu tem que estudar. Mas treinaram tal, mas por conta de uma decisão do meu tio, do meu avô, não foi. Meu tio mais velho, ele faleceu esse ano. E foi muito engraçado. Ele, nos últimos 2, 3 anos, sofrendo de Alzheimer. Mas lembrava de mim e, enfim, lembrava de algumas pessoas. E ano passado eu estava com ele. Olha que loucura que é o cérebro da pessoa. E eu encontrei. E eu não dou chance da pessoa não me reconhecer. Eu vou dando dicas para ela saber quem eu sou. Então pô, como você tá bonito, não sei o quê. Então, aí ele já percebia que eu era o sobrinho dele. Aí ele falava, pô, a última vez que eu te vi você tava assim, flat, eu não vou deixar, tal. Aí ele falou, você sabe que eu tenho muita raiva, muita mágoa? Eu falei, não, tio, do quê? Por que meu pai não me deixou jogar no Corinthians? Ele me proibiu. Olha isso. E você vê como fica, né? E então tem essa ligação deles com o Corinthians, tanto meu tio quanto meu pai receberam o convite, meu avô não deixou. E são todos corintianos. Quando eu era garoto, morando em Belo Horizonte, tenho 2 lembranças muito fortes. Todo domingo, ele sintonizava OM para pegar a transmissão de São Paulo e eu ficava do lado dele ouvindo o jogo do Corinthians. E a final de 77, que foi uma coisa, transmitiu, né, lá para Belo Horizonte. Eu nunca vi uma pessoa sofrer daquele jeito. Ele sofrendo. Quando acaba o jogo, ele vira para minha mãe e fala assim, vou para a Avenida Paulista e vou levar os meninos. Fala para Paulista, não, para Afonso Pena. Para Afonso Pena. Aí minha mãe, você tá em Belo Horizonte. Eu tava parado, Afonso Pena. É verdade, puxa vida. Essa lembrança para mim é muito assim, muita gente com a bandeira do Corinthians. Eu falei, rapaz, aí você acaba virando corintiano, não tem jeito. Esse jogo foi minha estreia com o Silvio Luiz. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Silvio Luiz, foi nesse jogo. Televisão ou rádio? Basílio. Teve televisão, não foi minha estreia como profissional, mas o primeiro jogo que eu fiz com o Silvio Luiz. Ah, é? Muito marcante. Provavelmente eu devo ter assistido em Belo Horizonte essa transmissão. Talvez. Muito provavelmente. Olha que coisa. Porque eu lembro muito das suas transmissões com o Silvio, eu morando em Belo Horizonte, 82 e 81. Então, assim, lembrava muito, assim. E aí fica, né? Aí a gente vai passando, vai sofrendo geração atrás de geração com o time. Eu não posso deixar de perguntar.
Não tá uma coisa pouco saudável torcer pro Corinthians, não? Quando as pessoas perguntam assim para mim... Assim, bom, primeiro, corintiano é um bicho muito esquisito, né? Eu lembro quando o Ronaldo... Eu nem conhecia o Ronaldo. Ele foi anunciado no Corinthians. Eu parei o carro no meio da estrada, que eu estava vindo de Campinas, para entrar num bar para assistir. O corintiano é meio louco. Quando eu conheci o Ronaldo, imagina a idolatria que as pessoas tinham pelo Ronaldo, claro, eu gostava. E um dia a gente estava numa academia e uma corintiana veio pedir autógrafo e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, pô, você nunca me pediu autógrafo? Você fala que é corintiano. Aí eu falei, Ronaldo, se fosse o Basílio eu pedia, velho. Se fosse o Birubiru, eu tinha que fazer muito mais para ser ídolo do meu time. Brinquei com ele, então. E uma das dicas que eu dou para as pessoas para dormir bem é não se estressar, diminuir o estímulo antes de dormir. Com certeza o Corinthians não ajuda em nada para pessoas. Aí o cara come mais. Falei, não fica saudável. Você sabe qual é o momento bom para o corintiano? Quando tem pausa de campeonato. É um alívio. Eu costumo falar que corintiano não fica feliz, ele fica aliviado quando acaba o jogo. Puf, acabou, parei de sofrer. Tá complicado, né? Tá ruim. Mas você também não pode reclamar, não. Vocês viveram uma fase muito boa. Eu acho que futebol é cíclico, né? Já vi o Palmeiras da Parmalat ganhar tudo, antes todo mundo sacaneando o Palmeiras, que não ganhava nada, e vi o Palmeiras ir pro fundo do poço. Aí ele vai se reerguer. A gente viu o Flamengo anos e anos sem ganhar absolutamente nada. Eu espero realmente que seja cíclico, né? Mas a gente fica triste. A gente que é uma geração mais antiga, de ver times, por exemplo, que praticamente acabaram. Eu sou de uma época que jogo contra a Portuguesa era clássico. Que jogar contra o América do Rio era umas quartas de final de Brasileiro, entendeu? E infelizmente, você vai perdendo e muitas vezes por péssima administração, né? Esse é o grande problema. E a única coisa que pode consolar o corintiano é que o projeto do Mundial começou na segunda divisão. É verdade. E é verdade isso. Total. Ele começou na segunda divisão. Eu espero que não chegue de novo na segunda divisão. Porque ser campeão mundial tá bem mais difícil. Tá muito difícil. Mas eu vou te falar... deveria falar isso. É uma inveja do Palmeiras pela administração, entendeu? Pela postura da pessoa ali. Eu acho que isso falta nos clubes, sabe? Eu tenho uma amizade superficial, mas durante o tempo foi um pouco mais próxima, com o Casares, o presidente de São Paulo. Um cara apaixonado pelo clube, né? Um cara que queria aquilo para ajudar, né? Eu acho que isso é que falta, sabe? Não ir lá para tirar proveito. Você ir lá para se entregar. Agora, só paixão não adianta. Você tem que ter capacidade, né? Eu acho tem que ter respaldo. Tem que ter respaldo, porque senão te derrubam. Então, é muito difícil. Eu vejo a situação assim, não é fácil. E aí surge... E eu não duvido não, hein? Que a torcida vai pagar o estádio do Corinthians. Eu acho que se tem alguém que pode pagar esse estádio, é uma torcida apaixonada e que o dinheiro não passe pela administração, cara. Porque o dinheiro entrou lá, tem um ralo. Márcio Atala, é uma alegria te receber aqui. É uma alegria saber que você agora vai estar com a gente o tempo inteiro lá na Jovem Pan. Realmente eu sou muito fã do seu trabalho. A recíproca é verdadeira. Muito grande. Muito bacana. Flávio Prado, que só você viu. Lembra disso? Quando o Silvio Luiz morreu, uma repórter me perguntou qual o bordão que eu mais gostava do Silvio. Até risada, né? Esse daí foi um clássico, era muito bom. E quando tiver uma transmissão lá, que a gente estiver fora do perigo do rebaixamento, me chama que eu participo. Vai ser um prazer enorme. Muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado, um abração. Uma alegria muito grande receber o querido Márcio Atala aqui conosco, agora também colega da Jovem Pan e passando pelo nosso Flávio Prado Entre Amigos. Abraço.